Então, boa noite a todos e a todas. E estamos, então, com um assunto que vocês já estão vendo aí, que é o medo como sinalizador. Não é por nada que eu trago esse assunto, porque é sempre uma hora difícil pelo fato de a gente se apresentar, embora que vocês todos amigos e tudo, mas eu fiquei me questionando muito sobre por que eu ter medo, né? Não precisa ter medo. Isso há anos, né, que eu já comecei a fazer pequenas palestras ainda na casinha de madeira, antes de virmos até aqui. Mas esse meu questionamento foi chegando a uma conclusão, é isso que a gente faz, o autoconhecimento mesmo, né? Para chegar ao porquê. E é uma das causas, eu acho que é um pouco de orgulho, falta de humildade também, porque por que, né? Eu achar que vou ser criticado, e daí ser critica, não faz mal, a gente aceita as críticas, né? Então essa é uma insegurança que causa nas pessoas, e na maior parte das pessoas, é essa insegurança. Então esse assunto, faz tempo já que eu ando pensando nele, por quê e por que não, né, fazer. Aí eu me decidi, quando encontrei a penúltima revista Ser Espírita. Ela é do dia da edição, aliás, 27, penúltima que veio para nós. E deixa eu mostrar a capa para vocês, ó. Essa aqui, se vocês talvez já encontraram, né? E aí ela traz esse assunto, e aí achei muito interessante, porque é de uma maneira leve, de uma maneira tranquila para passar aqui para vocês. É claro que meus dotes para passar as coisas não são muito bons, ele fica meio torto, né? Mas vai lá, né? E também um outro assunto também é sobre o medo, da revista 14, ainda já faz mais tempo, que aqui a capa é do Matheus Solano, aí na capa do Ser Espírita também, que aqui nessa aqui fala sobre você tem medo de quê? E essa aqui já é um assunto mais assim, com opiniões psicológicas, com umas opiniões psiquiátricas e também de neurologista. Então é um assunto, um artigo mais bem elaborado no assunto, nesse caso. Então se alguém depois quiser se aprofundar, é com essa aqui, né? Então, como eu queria alguma coisa mais leve mesmo, então chegamos nessa aqui. O medo como sinalizador. Voltando um pouco acima. O medo como sinalizador, aqui tem o nome da autora, que traz nessa revista, Ser Espírita. É Jaqueline Silva, ela é jornalista e especialista em comunicação audiovisual. Então não há necessidade de grandes aprofundamentos, né? Basta nós colocarmos aquilo que nós estamos sentindo mesmo. Então vejam ali, esqueçam a falta de direção aqui. Os imprevistos sempre existiram, desde o início do mundo. Nossos antepassados, por exemplo, já estocavam alimentos e vestimentas para invernos muito longos e difíceis. Quem de nós já não ouviu sobre os primitivos, né? Sobre os primeiros habitantes do planeta Terra? A dificuldade que tinham e que viviam, né? O tanto de angústia e sofrimento que precisavam enfrentar no seu dia a dia para conseguir o seu alimento mesmo, né? Então, para quem presenciou de perto ou de longe mesmo
as grandes guerras mundiais e catástrofes que ocorreram ao longo desses séculos, prevenir tornou-se uma lição de sobrevivência e um combate aos imprevistos. E com isso, a prática do prevenir tornou-se até mesmo uma forma de planejar, precaver-se de algo que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer. Então, nessas guerras, e eu estive também visitando, um tempo atrás até eu passei para vocês sobre Auschwitz, né? E a gente vendo todos aqueles horrores, local onde se passou tantos sofrimentos e tantos medos e tantas angústias e tanta ansiedade e horrores, bem dizer, né? E também não só como na Segunda Guerra, como na Primeira também já existiam esses mesmos casos. E os judeus, como todo mundo sabe, foram um dos grandes perseguidos, né? Juntamente com ciganos, com homossexuais, também com outros, diversas formas que o sistema alemão não permitia, não aceitava, porque eles queriam fazer uma limpeza, não é, da raça. E logicamente a raça alemã, no caso, seria a principal. Bem, então isso tudo, esse medo imenso que muitas vezes os judeus estavam, a gente leu muitos livros, muitas histórias, eu estava lendo agora há poucos dias também, a menina que roubava livros, que eles esconderam também um judeu, mas embora que seja ficção, mas é bastante interessante para a gente sentir, porque ele escreveu, o autor, embora moço, ele escreveu sobre impressões que os pais dele tiveram nessa guerra. E essas impressões, então, deixaram que as coisas florassem para ele escrever esse livro. Bastante interessante o livro. O filme também é, embora que eu não assisti o filme. Então, a gente nota que a angústia, esse medo, era de um perigo iminente, não é? O perigo estava ali, não era um perigo suposto, no caso. O problema é que a prevenção pode se transformar em medo. Então, nós estávamos falando antes aqui do prevenir, não é? Se precaver. E agora a gente vê, então, que o problema é que a prevenção pode se transformar em medo também. E aí, meus caros, como esse ator entra em cena, esse medo, né? O perigo de você ficar parado no sinal verde é grande. Por aí que nós colocamos, a autora, aliás, que colocou, não fui eu, aquela sinaleira com o verde, que vocês notaram, né? O verde bem saliente ali, até com uma carinha, né? Então aí ela coloca, então, o perigo, vou dizer, de você ficar parado no sinal verde é grande, quando esse medo entra em cena, né? E não estou falando de medo do escuro, de aranha, da tempestade, de altura ou de atravessar a rua. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu lembrei quando fala que o medo de escuro, eu tinha acho que uns 8 anos, mais ou menos, e meus pais tinham saído de casa, 8, 9 por aí, e eu fiquei sozinha. E a nossa casa era muito grande, porque tinha um consultório do meu pai, que era dentista, junto ali, né? E então ela ficava enorme, aquilo ali, comprida. E eu ouvi um barulho sozinha lá no meu quarto, vi um barulho de porta, porque tinha uma porta de vai e vem, onde que a gente entrava para essa parte do consultório. E aí eu vi aquela porta, né, o barulho da porta do vai e vem.
Na minha imaginação, eu já via alguém que tinha entrado lá, tinha se escondido, e aí eu fiquei naquela luta, aquele medo, né, de procurar saber o que estava acontecendo. E fiquei me questionando, até que eu resolvi de ir. Não sei de onde que eu achei essa coragem, né? Fui enfrentar. É o enfrentamento do medo, né? Aí fui, e quando eu cheguei lá no consultório, tinha uma outra peça que chamava de técnica, onde faziam naquele tempo as dentaduras e coisa, e ela tinha ficado aberta, por isso que fazia aquele barulho lá da porta do vai e vem. Mas eu, no meu medo, tão desesperada que eu estava, tão trêmula e apavorada, que comecei a olhar até numas gavetinhas assim do consultório, pequenininho, de ferramenta. Assim, então entra num absurdo, né? O medo era tão grande na minha visão de criança que eu fiz coisas assim absurdas. Até que no fim me convenci que não tinha ninguém e fui embora, né? E então você vê que como fala aqui, né, do escuro, né, então não é esse medo justamente que nós vamos ver aqui mais, né? São os medos reais que vivemos todos os dias. Sobre esse que nós vamos ver mais aqui. E é o medo que paralisa, né, como eu estava mostrando antes no sinal verde, né? Desde quando que nós paramos, né? Paralisamos no sinal verde? Porque aí já tem um problema sério, né? Então é o medo que paralisa, e a paralisia é um dos piores sintomas do ser humano. Quando o homem paralisa, ele para de evoluir, de tentar descobrir-se. Vejam só a importância disso aí, de nós enfrentarmos mesmo, puxar pela coragem lá do fundo, né, do nosso ser, para podermos enfrentar esse medo. Claro, não precisa colocar em risco, desculpe, a sua vida. E a ação, ou melhor, a não ação, no caso de ficar paralisado, né, ou ficar parado, pode trazer a renúncia de várias coisas. Por exemplo, um cidadão que tenha medo de falar em público, eventualmente, esse sujeito pode perder uma ótima oportunidade, seja no emprego ou na vida social. Não sabemos qual será a reação dele. Pode subir ao palco para ministrar uma palestra e ficar afônico. Ou durante uma reunião de trabalho, com apresentação a seu chefe e colegas, pode esquecer do discurso ou até mesmo, na pior das hipóteses, sentir-se tão desconfortável que pode se desequilibrar e cair. Então você vê que muitas vezes o negócio fica sério, né? Pode ficar muito sério nisso aí. E a gente sabe como temos que vencer essa nossa dificuldade. Acho que foi em 1995, das primeiras vezes que a gente foi lá para a SBE, e aí nós tivemos uma reunião com o Alfeu, que hoje ele atende essa parte ele é o responsável pela livraria, né? Um cara excepcional, é tio do nosso irmão aqui, Maurício, que sempre comparece aqui conosco. E o Alfeu, tivemos essa reunião, estava meu filho Marcelo também e outros daqui. E aí ele olhou para mim e disse assim: mas a senhora não vai fazer palestra? Porque estava falando justamente de fazer as preleções, a palestra, coisa. Digo, não, eu não tenho essa formação, eu não posso fazer isso. Eu não tenho capacidade para isso. Aí diz ele assim, mas por quê? É só contar a sua experiência de vida, já é uma grande coisa, não é? Então é isso que nós estamos fazendo hoje, colocando uma experiência de vida, não é? Que cada um de nós tem a sua maneira de agir, a sua maneira de poder, vamos dizer, dar um salto e conseguir vencer aquela ansiedade, aquele medo, né?
Aqui ela fala caro leitor, porque como é da revista Ser Espírita, mas afinal vocês são ouvintes, né? Peço agora um momento de reflexão. Os fatos mais importantes que ocorreram durante a sua vida, pegaram-no de surpresa ou já havia planejado? Por mais seguro que estivesse, sentiu medo? Quando resolveu trocar de emprego, no primeiro dia de trabalho na nova empresa, apesar da experiência e conhecimento sobre o assunto, você ficou com medo? Aposto que sim. Pois é, tudo novo. Ambiente, pessoas, rotina, cultura, local, tudo diferente. É do novo que temos medo. Quem de nós não teve uma experiência dessas, né? Eu, quando saí de Cruz Alta, que estudava lá, fui até o primeiro, a gente chamava primeiro normal, seria o primeiro do segundo grau, e fui para Porto Alegre. Para mim, como eu interna num colégio de irmãs, ir para uma cidade onde dizia, estava num pensionato, mas eu tinha que me locomover na cidade de Porto Alegre, coisa que eu não sabia muito, né? Eu sei que naquele tempo ainda tínhamos os bondes, eu sabia todo o trajeto, já tinha feito com uma outra amiga me mostrando todo o meu caminho para ir para o colégio onde eu teria que estudar, que era o Sevigné, que tinha que caminhar depois do ponto do ônibus, tinha que fazer ainda uma boa caminhada, lá no alto do viaduto, lá por perto do viaduto da Borges. E então com o bonde, eu já estava, imagina, meu coração já, né, aceleradíssimo. Cheguei na parada do bonde, aliás, quando o bonde parou no lugar, que era ali na Praça 15, onde que eu iria para o colégio, o ponto de desembarque, o bonde deu uma paradinha no começo da volta, porque ele fazia uma volta ali, né? No começo ele deu uma paradinha, pensei comigo, e agora ele vai embora? E eu precisava descer aqui, né? Fiquei desesperada com o assunto. Peguei o bonde já arrancando e eu me jogo para fora do bonde, imagina? O que aconteceu? Me esparramei no chão, né? Foi muito duro aquilo lá, né? Porque, ai, moça, né? Aí eu fui catando meus livros, meus cadernos e coisas, com os joelhos tudo ralado. Isso aí não foi nada, que nada, doía pra burra. Doía muito meu joelho, né? E, então, a gente, agora a gente diz assim, paguei o mico, né? Paguei o mico mesmo. Então, são essas experiências que a gente tem, que claro, que não digo que a minha é completamente diferente de vocês, tudo, né? Mas são experiências porque o novo, é do novo que temos medo. Todas as coisas que vão acontecer, que são novas, a gente fica, né? Fica mesmo, assim, com dificuldade para lidar. São infinitas as possibilidades de algo não ocorrer conforme planejamos, mas também são infinitas as possibilidades de sair tudo bem no final. Quando nos deparamos cara a cara com o medo, o desconhecido vem à tona. E o desconhecido nos leva a um lugar obscuro e pouco explorado de nós mesmos. É do desconhecido de nós mesmos que temos medo. Para isso que nós temos que fazer o autoconhecimento, né? Só que o medo pode mostrar muitos pontos interessantes sobre cada um. Para isso, precisamos ter a coragem de praticarmos autoconhecimento, refletir e vencer obstáculos. Encarar de frente os nossos medos é encarar a nós mesmos. Ponto final. Durante o processo de mudança, nós esquecemos de olhar para trás e ver o quanto avançamos. Perceba o quão extraordinário que isso pode ser.
E aí a pessoa pode se dar conta de que podemos ficar parados apenas nos sinais amarelo e vermelho e seguir em frente quando mostrar o verde. É saber partir quando o sinal está verde, sem saber exatamente que virá pela frente. Ajudar a nós mesmos e consequentemente, a evoluir também. Afinal, como disse Marina Fidelis, em mensagens psicografadas pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz, ela diz: na vida nada é seguro. E nada mesmo. As surpresas podem ocorrer a qualquer momento, né? E com isso a gente vai enfrentando, vai tendo essa coragem, mesmo que não tenha coragem, vai se armando com ela. Assim é para aprender a dirigir, né? Quando nós vamos dirigir, estamos aprendendo a dirigir, a gente tem uma dificuldade louca para isso, né? Então os jovens, quando começam e coisas assim, foi minha neta aí a minha diarista outro dia estava falando com uma outra patroa dela, ela faz a renovação da carteira de motorista, porque ela já fez o curso e tudo, e renova, sempre que precisa renovar, ela renova. No entanto, ela não dirige. Não dirige. Exclui qualquer possibilidade de dirigir. Mas não deixa de fazer o seu exame, certo? Ela pensa, não, mas vou me prevenir, né? É a tal de se prevenir. Que tal se uma hora dessas eu vou precisar, né? Então ela vai e faz o exame todo que tem que fazer e segue, né? E é interessante e é mesmo, porque quando eu estava aprendendo a dirigir também, olhe lá, né? Nos 1960 e pouco. Aí o meu medo maior era aquela Rua Erechim, né? A Rua Erechim, quando chegava naquela rua a Barão do Cerro Azul, naquela esquina, né? Porque naquele tempo subia, a gente tinha casa aqui perto, né? Aí subia, né? Quando chegava lá naquele ponto, e aí eu pensava, e agora? Eu vou ter que, não era carro automático nem nada, que nem se pensava que pudesse existir isso. E disse, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o pé e vou pôr no freio e aí o carro vai desandar para trás, o que eu faço, né? Eu morria de medo, isso aí era um trauma para mim. Aí eu pensei comigo, não, eu vou ter que começar numas lombadinhas bem pequenininha, né? Aí fui fazer o meu treinamento, que nem as crianças pequenininhas, quando estão se treinando para caminhar, não é? Tem que repetir, assim fui eu, né? E nas lombadinhas, digo, opa, consegui fazer, tá bom. E aí fui indo, né? Mas quando cheguei naquela, o dia que eu consegui, foi uma maravilha, né? Venci, né? O grande perigo. Mas encare de outra forma. No fim das contas, não é ruim ficar parado no sinal verde. Quando isso acontecer, observe-se, analise e reflita sobre o motivo pelo qual você está paralisado. Tenha coragem e encare o seu medo. Com absoluta certeza, você só vai sair melhor do que quando entrou na situação. E lembre-se de que todo este contexto teve seu lado bom. Por mais seguros, entre aspas, que nós estivermos, nos sentindo, existe uma variável chamada amanhã, que pode virar tudo de ponta cabeça e mostrar o quanto o outro lado da história também pode ser belo, não é? Tem mais uma outra, eu sei que o meu tempo está meio esgotadinho, mas é bem rapidinho aqui, que nós já vamos achar bem rápido. São só dois painéis aí, 2 slides. Aqui é sobre o espírito, então, Leocádio José Correia. Deixa eu abrir aqui. O espírito Leocádio José Correia, em mensagens psicografadas e psicofonadas pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz, que estão dessa outra revista
que eu falei para vocês. Então, afirma, o irmão Leocádio, então, afirma que o ser humano, entre aspas, não deve ter medo de nada. Vejam bem, não deve ter medo de nada. É lógico, enfrentando, né? A lógica desta afirmação está em uma das consequências de sentir medo, a paralisação diante dos desafios da vida e a consequente desaceleração, olhem bem isso, do processo evolutivo para o qual todos os seres vieram à Terra. Eu vou repetir. A lógica desta afirmação, que não se deve ter medo, está em uma das consequências de sentir medo, a paralisação, é que o sinal ficar parado no sinal verde, né? Diante dos desafios da vida. E a consequente desaceleração do processo evolutivo, para o qual todos os seres vieram à Terra. Claro que o nosso progresso tem que seguir, não é? E muitas pessoas com o medo se paralisam completamente, né? Aqui nessa outra revista mesmo fala, né, da ansiedade, do medo, da fobia, nos casos mais graves, né, as angústias, a síndrome do pânico e outros, né, que são muito mais graves, que claro que aí já é um caso mais complicado, né, mais difícil, já precisa de um especialista, né. Aí, como afirma o espírito Marina Fidelis, em mensagens psicofonadas por Cruz, o professor Mauri Rodrigues da Cruz, não basta autoconhecimento, não basta, e força para o enfrentamento, é preciso humildade. É aquilo que eu estava falando para vocês, que muitas vezes a gente acha, não é humilde o suficiente para, assim, enfrentar a posição, né, com medo de críticas, com medo disso, com medo daquilo, não é? Então, para isso é preciso humildade, é preciso aceitar as perdas, as quedas diante dos desafios, os desencarnes, os erros, pois tudo isso faz parte da vida. Precisamos aprender a cair, a errar, a morrer. Não é possível ganhar sem saber perder. Não é possível andar sem saber cair. Não é possível acertar sem saber errar. Não é possível viver sem saber morrer. Ainda da irmã Marina. E aí ela continua. Em outras palavras, se temos medo de cair, andar será muito doloroso. E como será, né? Se temos medo da morte, a vida será muito ruim. Se temos medo da perda, o ganho nos enche de preocupações. E aí ela continuou, mas paramos por aí, né? Então, para encerrar essas palavras da irmã Marina, para nos dar essa coragem que precisamos para o enfrentamento do medo. Então, foi tudo muito simples, muito tranquilo, mas é isso aí. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu posso emprestar essa revista aqui para vocês. Não, esse aí eu não sei. Eu sei que tinha alguma coisa do irmão Leocádio aqui, uma outra. Sim, porque da altura, porque se você se arrisca, né, você está colocando em risco a tua vida, né, numa altura determinada. Né? Então é isso, tem que cuidar. Qual era o outro que você falou? Do barulho? Vai para trás, isso. Tem um susto, um assusto. Um medo grande pode, então, um impulso, né? Aqui tem muitas opiniões de muitos, mas o nosso tempo já está determinado aí. E só para finalizar, eu vou ler aqui uma frase, até eu queria
passar no Xerox isso aqui, mas que é uma mensagem do irmão Leocádio. Eu vou ver se eu faço também depois e deixo aí. Que é a alma, a consciência, a revelação. É só o último parágrafozinho que fala aqui. Quando, passo a passo, nos aproximamos do nosso ser, perfuramos as opacas nuvens da ignorância, que nos impõem medo e destruição, e então nos revelamos numa compreensão da vida eterna. Somos a unidade. Então, aqui ele fala do conhecimento, do autoconhecimento, né? Obrigado pela atenção de vocês.